Em 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao versículo 18, vocês sabem que já alguns domingos nós estamos vendo a exposição dessa epístola de 1 João, né? Então hoje nós vamos estar continuando ela. 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 18. Alguns finais de semana que eu não prego aqui, né, já me senti um pouco diferente. Me deu um nervosismo, sempre fico nervoso, sempre fico com medo de subir aqui e proclamar o Evangelho, porque é muito sério. Mas hoje deu um nervosismo gostoso, uma coisa diferente. Está ficando bom, glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 18, assim diz a palavra do Senhor: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Glória a Deus. Vamos ver então ponto a ponto, trecho a trecho dessa palavra, mas para que vocês se lembrem um pouco da onde a gente está vindo e para onde a gente está indo, vocês se lembram que de fato no capítulo 1, faz favor assim, baixa um pouquinho o meu retorno aqui. Amém, glória a Deus. Vocês sabem que essa epístola é um pouco diferente das outras, né? As cartas do apóstolo Paulo, assim como também Tiago e algumas outras cartas também de Pedro, que geralmente eles começam se apresentando: eu, Paulo, escravo de Cristo; eu, Tiago, escravo de Cristo; Judas também, eu, Judas, escravo de Cristo. Mas João, ele não se apresenta aqui. E isso nos dá uma ideia de que essa é uma carta circular, porque também não tem alguém que ele está enviando à igreja que está em Roma, às igrejas da região da Galácia. Mas então como que a gente sabe que é João? A gente tem vários escritos dos pais da igreja já no segundo século que dão a autoridade de João nessa carta. Mas mesmo que não tivesse esses outros escritos que a gente comprova essa carta sendo de João, você lê o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, e lê 1 João, você vai ver que é exatamente as mesmas palavras usadas, a mesma maneira de escrever, a mesma maneira de se dirigir à igreja. Tanto que no capítulo 1, versículo 1, ele começa da mesma maneira que ele começa o Evangelho de João. Então, todas as pregações que nós vimos até aqui, até chegar no capítulo 3, aqui no versículo 11 ao 18, nós vimos comparando com o Evangelho de João. Lá no Evangelho, ele dá o testemunho de quem é Jesus. Ele vai ali, escreve o Evangelho para mostrar quem é Jesus. E em 1 João ele escreve para dizer: mas não, o meu testemunho, o Evangelho segundo João é verdadeiro, porque eu estava lá. Já nos primeiros capítulos ele fala isso: eu estava lá. E é interessante que, diferente das outras epístolas também, a maneira que João escreve aqui, o argumento que ele dá não é de maneira lógica, é de maneira espiral. Ele vai crescendo o seu argumento. Então ele dá o argumento e ele volta no argumento e cresce, volta no argumento e cresce. Que se você ler o capítulo 1 e capítulo 2, o capítulo 3 e assim por diante, o quarto e quinto, você vai ver ele falando das mesmas coisas. Ele fazendo contraste entre as trevas e a luz, entre quem é de Deus e quem não é de Deus, entre quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Ele faz esse contraste direto em toda a carta, em toda a epístola, porque ele vai se aprofundando cada vez mais. É muito interessante saber disso, porque João, ele é o último dos apóstolos que ainda está vivo, ali no ano 90, 95, quando foi escrita essa carta. Então, no ano 70 já tinha, a Jerusalém já tinha sido destruída pelo Império Romano. Agora aqui já estava o imperador Nero perseguindo a igreja com muita fúria, muita força. O apóstolo Paulo já tinha sido morto.
e João está nos seus últimos dias de vida. O apóstolo Pedro também já tinha sido morto e João está nos seus últimos dias de vida. O último apóstolo vivo, e o que ele faz nos seus últimos dias de vida, depois de ter proclamado tanto o evangelho, depois de ter plantado várias igrejas, ele escreve essa carta, que é uma carta circular e está circulando até hoje dentro da igreja, assim como temos feito nesse momento. Amém? Veja que interessante, né? Ele dá então nessa carta vários meios apologéticos, porque visto que ele fala daqueles que são das trevas e aqueles que são da luz, ele dá característica para você ver, primeiro, você pessoalmente, se você é um filho de Deus ou se você é um filho do diabo, e ele também dá material suficiente, teológico, teórico, para que a gente identifique as pessoas que estão ao nosso redor, se são de Deus ou se são das trevas, se são do diabo. E veja que João, ele é o discípulo amado. Lá no Evangelho de Jesus, segundo ele escreveu, ele diz que ele é o discípulo amado, né? Ele fala na terceira pessoa e depois ele diz: esse discípulo amado é esse que vos escreve. Então veja que interessante, ele é o discípulo amado, ele é o discípulo do amor, é o apóstolo do amor. E olha que palavras duras ele escreve, palavras duríssimas, daqueles que são filhos do diabo e aqueles que são filhos de Deus. Compare, olhem uns para os outros. Eu vou falar só o título das pregações para despertar a memória daqueles que estavam aqui, para despertar a curiosidade daqueles que não estavam. E quando nós chegarmos na penúltima, antes dessa de hoje, a gente dá uma revisadinha para que também os irmãos se lembrem da pregação passada, para que a gente dê continuidade fazendo essa introdução e os irmãos não fiquem perdidos. A pregação do Evangelho é isso. Se você não entendeu, não foi pregado. Se você não entendeu o que foi comunicado, você tem que estar questionando, ou às vezes o pregador que não conseguiu proclamar o Evangelho. Não é simples, o Evangelho não é o que eu falo sobre a Bíblia, mas é o que as pessoas entendem do que eu falo. É isso que é comunicar. Porque se eu vou em outro país e não comunico na língua deles, eles não entenderam nada. Não, mas eu preguei o Evangelho. Então deve ser de maneira bem detalhada, de maneira bem profunda, assim como temos feito todas as vezes aqui, de maneira expositiva, vendo até, se for preciso e com a graça de Deus, um livro inteiro, que é muito melhor, né? Muito mais gostoso, porque a gente pega o raciocínio inteiro do autor. A primeira pregação, então, o título foi A Vida se Manifestou a Nós. E você pode ir lá no YouTube e pedir para os irmãos aqui desse ministério que eles te passem. Vai falar da mesma maneira que João começa o Evangelho, que o verbo se fez carne, que ele fala que a vida se manifestou entre nós, aquele que era desde o princípio se manifestou, falando de Jesus. Veja a semelhança. Se você ler o primeiro versículo do Evangelho de João e o primeiro versículo de 1 João, você vai ver que os dois são iguais, estão falando da mesma pessoa e também da mesma maneira. Ele fala que ele viu, que ele ouviu, que ele esteve presente, que ele estava ali desde o início, e por isso que quando ele dá o testemunho a respeito de Jesus é válido, porque ele estava ali. A segunda pregação, o título foi As Consequências de Andar na Luz. Porque se Deus está na luz e Ele é luz, e nós estamos andando na luz, há uma consequência. E a consequência que ele diz é que nós temos comunhão uns com os outros. Então não existe essa de que a pessoa está em Deus, caminha com Deus, mas não faz parte de uma igreja. Porque a consequência de você andar na luz, assim como Deus está na luz, é ter comunhão com os irmãos. E como que você tem comunhão de longe? Como que você ama de longe? A palavra comunhão, do grego koinonia, né? É estar próximo, é responsabilidade, é estar participando, fazer parte. E vocês vão ver hoje nessa pregação como é profundo isso daí, como João vai aumentando esse argumento. A terceira pregação, o título dela é Jesus Cristo, nosso intercessor, que foi a primeira do capítulo 2. No final do capítulo 1 ele vai falar de pessoas que dizem não ter pecados, de pessoas, e a gente escuta nos dias de hoje, mas eu não fiz nada de errado, mas Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Tipo, como se a pessoa fosse santa, não tem nada de errado na vida dela. Já naquela época tinha o movimento que estava se formando, que no século II vem a ser chamado de gnosticismo, é o proto-gnosticismo que João está combatendo aqui, de pessoas que adentravam dentro da igreja, se tornavam líderes, e grandes líderes, e começavam a colocar falsas doutrinas no meio para fazer as pessoas se desviarem. Não, você pode fazer o que você quiser, porque a matéria é ruim, o corpo é ruim, mas o espírito está pronto, então o corpo vai ser destruído, o espírito já é salvo. Hoje a gente também escuta esse tipo de coisa. Não, Deus entende, Deus conhece o seu coração, não julgueis, esse tipo de coisa que é heresia, é mentira, não é bíblico.
ou se eles pegam um versículo da Bíblia e excluem o resto, e você continua, não me julgue, eu sou pecador, mas não me julgue porque Deus conhece meu coração. Mas isso é um argumento contra você mesmo, Deus conhecer o coração, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e não há um justo sequer. Então veja que interessante, vocês começaram o vídeo ali, né? Ô, glória, já estava preocupado aí, né? Depois vai para o YouTube de que jeito? Então veja que interessante, né? No capítulo 2, capítulo 1 ele termina dessa maneira, mas ele traz a gente para a terra. Calma aí, o cristão ele é pecador, mas ele tem um intercessor. Tem uma conduta de andar na luz, mas ele tem um intercessor que quando ele cometeu um pecado, o que é cometer um pecado? Você está caminhando rumo ao alvo, mas você dá uma desequilibrada. Vamos supor um arco e flecha, você atirou no alvo, mas errou, mas você queria acertar. Mas você, com o passar do dia, você pecou, errou o alvo em algum momento do teu dia. Isso que é pecado. Agora tem pessoas que andam pecando deliberadamente e daí colocam a desculpa, não, mas Deus me ama, Deus conhece meu coração. Não, filho das trevas. Leia o capítulo 1 inteiro que você vai ver que é filho das trevas. Esse não é filho de Deus, não tem as características. Ah, pastor, mas como que você está falando? Como é que você vai julgar o coração da pessoa? A Bíblia em momento nenhum fala que a gente conhece as pessoas pelo coração. Jesus fala que se conhece uma árvore pelo fruto. É pelas obras que se conhece uma pessoa, não é pelo coração. Hoje nós também vamos ver isso um pouco mais profundo. Então Jesus Cristo é o nosso intercessor, Ele é o justo, e por isso, quando nós pecamos, porque o cristão também peca, mas nós podemos correr para os pés de Jesus. A quarta pregação foi o amor é a lei, onde ele vai falar então desse mandamento novo, mas ele diz que é um mandamento antigo. E aí, João, como é que acontece isso? É um mandamento antigo ou um mandamento novo? É um mandamento antigo porque amar o próximo já era lá da lei, mas é de maneira nova, como Jesus nos ensinou. Ame o próximo como a ti mesmo. Jesus veio e aprofundou esse versículo, esse texto, esse amor. Ele disse: amem-se uns aos outros como eu amei. Amar até a morte. Ah, mas o meu erro foi amar demais. Não, você está mentindo. Ninguém ama demais. Ninguém ama demais. E o parâmetro e o amor mais alto e mais profundo é até a morte. É entregar a sua vida até a morte. E hoje também nós vamos ver um pouquinho disso daí. Quinta pregação foi: não sacrifiquem seu amor a Deus pelo amor do mundo, onde ele fala a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a ostentação dos bens. Vocês podem ver lá no YouTube. A sexta pregação dizendo que esta é a última hora. E ele diz: como sabemos que essa é a última hora? Porque o anticristo vem aí, mas já há muitos anticristos, há muitos que são adversários, inimigos de Cristo. E ele diz uma coisa muito importante: quando você pensa no anticristo, você pensa, macumbeiro, é o satanista, é o cara da Umbanda. Não, ele diz: saíram do meio de nós. Mas saíram por quê? Perderam a salvação? Não, não existe perda de salvação. Ou Jesus te salvou ou nunca te salvou. Ou Jesus te salvou ou você nunca foi salvo. É exatamente isso. É exatamente isso. Saíram do meio de nós por quê? Perderam a salvação? Não. Porque nunca foram dos nossos, ele diz. A sétima pregação é: permaneçam nele, visto que é a última hora, visto que estamos nos últimos dias, visto que estamos na última fase da humanidade nessa terra, nós devemos então permanecer nele. Esse é um esforço nosso. Ele nos salvou, nos resgatou, mas permanecer andando como Ele quer. O cristão verdadeiro, o Espírito Santo vai estar se manifestando dentro dele, e se ele se desviar em algum momento do seu dia ou da sua vida, ele não vai ficar confortável no pecado. A oitava pregação é como é grande o amor do Pai, e está ali no começo do capítulo 3. Ele vai dizer que o amor do Pai é tão grande que nos deu o privilégio, a honra de sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. E é o já e ainda não. Nesse dia nós vimos nessa pregação sobre isso, né? O já, mas ainda não. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. A natureza gloriosa de Deus em nós ainda não foi manifestada, mas será manifestada no dia que seremos glorificados. E aqui até quero gastar um pouquinho mais do tempo de vocês nessa introdução, já que faz 2 domingos que eu não preguei, então provavelmente vai passar de 1h30, já se prepare. Se você não gosta de ouvir a palavra, você não é o teu lugar aqui, porque é melhor que você saia daqui cansado de ouvir a palavra, mas entendendo ela, do que você saia daqui sem saber de onde que veio, para onde que foi, assim como muitos que falam o texto bíblico, começam a contar testemunho, a gente nem sabe o que está acontecendo no culto.
Veja que interessante, a salvação começa assim: Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, mas isso não me faz salvo, isso só me faz perdoado. Jesus Cristo ressuscita porque o poder de Deus é manifestado na vida dele de tal maneira que traz Jesus, Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, de volta à vida para a nossa justificação. Então, se você é um cristão verdadeiro, você vai saber claramente o que eu estou falando aqui, a doutrina da imputação. Qualquer um que é cristão verdadeiro tem que saber o que é a doutrina da imputação, onde os nossos pecados são imputados a Cristo na cruz do Calvário, quando Ele morre, mas na ressurreição a justiça dele é imputada a nós. Então é transferido o nosso pecado para Ele, Ele morre, paga este preço, e por isso que não há perda de salvação, porque o preço já foi pago. Como é que Jesus é o bom pastor? Nunca vou deixar ninguém se perder, nenhuma ovelha vai ser escapar das minhas mãos, e depois o cara diz que perdeu a salvação. Como assim? Jesus foi irresponsável? Ele comprou e depois teve que devolver um pedaço do sofrimento dele? Ou ele pagou pelo pecado e sofreu, depois tu vai ser mandado para o inferno e pagar o pecado que Jesus já pagou? Como assim? Por isso que você vai entender, a salvação começa na justificação, porque a Bíblia diz: vocês foram salvos. Fomos, já aconteceu. Então fomos justificados, mas estamos sendo salvos, a Bíblia também diz, que é a santificação. Na justificação, nós não temos mais a escravidão do pecado sobre a nossa vida. Na santificação, nós estamos perdendo a presença do pecado, a influência do pecado sobre a nossa vida. E isso é viver em santidade, né? É andar na luz, é andar como Jesus andou. E o último estágio é o da glorificação, quando seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, não igual ao de Jesus Cristo, semelhante. E a Bíblia diz, Paulo diz: estou convencido que aquele que começou boa obra há de terminar. Então quem foi justificado será santificado e será glorificado, não tem volta. Porque Jesus, Ele não é irresponsável, Ele começou boa obra e vai terminar. E nada pode nos arrebatar da mão de Deus. Ah, pastor, mas então posso fazer o que eu quiser? 1 João já está te dizendo: se você é um verdadeiramente salvo, você vai andar na luz. E se você não é salvo, você vai andar nas trevas. É natural, é a tua natureza agir dessa maneira. Na 9ª pregação nós vimos então: não se deixe enganar. Eu vou dar uma repassadinha versículo a versículo, você pode seguir do versículo 7 do capítulo 3 em diante até o 10, rapidinho. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane, ou seja, você nunca vai ser enganado, a menos que você se deixe. Se você é um cristão verdadeiro, você só vai ser enganado se você se deixar ser enganado, porque tem 2000 anos de teologia, 2000 anos de estudo, os pais da igreja, os escritos dos pais da igreja, a doutrina dos apóstolos, os pré-reformadores, John Huss, John Wakefield, tem vários homens e mulheres de Deus que durante a história estiveram proclamando o evangelho, e temos escritos deles, temos as histórias. Século XVI, temos os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, e assim por diante. Depois os pós-reformadores, tem o nosso irmão na fé, né, a qual nós estávamos lendo o livro, o alemão, que participou do nazismo, e tem até um filme baseado na história dele e de alguns outros, que é Missão Valquíria, eu acho que é assim o nome, que é um plano para matar Hitler. E o nosso irmão na fé é o Dietrich Bonhoeffer, e ele é um pós-reformador ali, que tem bons livros de teologia. Nesse atentado eles não conseguiram matar Hitler, foi uma bomba que explodiu debaixo da mesa, só machucou, ele foi preso, e dentro da cadeia ele escreveu grandes obras que nós podemos estar estudando até hoje. Então a igreja está amplamente suprida. Não se deixe enganar, porque nós temos conteúdo suficiente para não sermos enganados. Continuando o versículo, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Há um padrão de prática diária do cristão, é Jesus Cristo. No versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, aquele que pratica a injustiça, ele faz o que é natural da família dele. Ele é um filho do diabo, então ele vai fazer o que ele aprendeu com a sua família, é a natureza pecaminosa. Mas Jesus Cristo se manifestou então para destruir essas obras e salvar aqueles que Ele escolheu conforme a sua vontade, assim como Ele falou para os apóstolos: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Porque eu não me lembro de nenhum de nós há 2000 anos atrás estar pedindo perdão para Jesus morrer pelos nossos pecados. Ele morreu antes da gente nascer. É exatamente isso que a Bíblia falou. Você pode ter uma interpretação diferente da predestinação, mas tirá-la da Bíblia você não pode. E predestinação não é pré-determinismo, é exatamente isso.
Há aqueles que foram salvos e aqueles que serão condenados. Todos nós caminhávamos para o inferno, e felizes, mas Jesus Cristo resgatou aqueles que Ele quis. Versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Mas como assim, pastor, não peca? Não é isso que ele está falando, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Como que alguém que está em Deus pode estar no mesmo momento no pecado? O cristão peca, mas ele fica mal, ele fica triste. Pô, eu queria sentir aquele prazer do pecado de novo, e eu não gosto mais, eu não sinto mais aquela alegria, eu não sinto mais aquele prazer. Aí, ó, você não está no pecado, você foi lá dar uma experimentadinha de novo, mas você não se sente mais bem, porque agora você é nascido de Deus. Agora o nascido do pecado peca à vontade e coloca até a culpa em Deus. Não, mas foi Deus que permitiu, e Ele conhece o meu coração. Eu sou o ouro puro de Ofir. Heresia, mentira. Você é o centro do coração de Deus. Mentira, heresia. Não existe isso na palavra de Deus. Ele é soberano, nós somos escravos. É isso mesmo que a Bíblia diz. É isso mesmo que a Bíblia diz. Então não pode permanecer no pecado, porque é nascido de Deus. É isso. E ele continua dizendo no versículo 10: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Veja que agora ele dá umas características que a gente vai poder entrar no texto aqui e já entendendo um pouco mais sobre o que é o amor ao próximo, sobre o que é o amor dos irmãos. Há uma maneira de identificar quem é cristão verdadeiro. Há uma maneira de identificar quem são os irmãos. Por isso João escreve essa carta com grande preocupação, sabendo que são os últimos dias da sua vida e a igreja está sendo atacada por muitos falsos profetas, falsos apóstolos, assim como nos dias de hoje. A grande maioria da massa evangélica no Brasil não conhece a Deus. Ande uma semana com essa pessoa que você vai conhecer. Hoje vamos entender então um pouco mais sobre o que é essa questão do amor. Vamos ver esse exemplo de Caim que a gente leu no primeiro texto. A gente vai entender um pouco mais sobre o que é ser nascido de novo, e ele vai dar até uma maneira da gente identificar mais profunda do que nós vimos até agora. Amém? O título dessa pregação, depois dessa longa introdução, é Não amemos só de palavra. Glória a Deus. Então siga comigo aí, parte a parte, trecho a trecho, do versículo 11 até o 18. A primeira parte diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que mensagem é essa? Como que João começa escrevendo essa carta? Falando de quem? Falando de Deus, da manifestação do Cristo, da maneira que Ele viveu, da maneira que Ele andou, da maneira que nós devemos andar, do exemplo que nós devemos seguir. É isso que Ele vai falar desde o começo. Ele vai dizendo sobre esse amor, sobre esse mandamento, desde o capítulo 1, e ele só vai aumentando. E ele, no capítulo 2, ele dá uma incrementada um pouquinho mais. Esse era um mandamento, é dessa maneira que vocês devem viver. Jesus Cristo ensinou a maneira de amar. E agora no capítulo 3 ele torna no argumento. Você lembra que eu falei para vocês que é de forma espiral? Ele dá o argumento e vem crescendo no argumento. Ele dá o argumento e vem crescendo no argumento. Ou seja, ele vai lá, visita o que ele falou e volta aumentando um pouquinho mais. Então ele diz, na continuação do mesmo versículo, que amemos uns aos outros. Esta é a mensagem. Mas muitas pessoas elas têm uma ideia errada do que é o amor. Muitas pessoas pensam que o amor é ser passivo. Então você deixa a pessoa fazer o que quiser. Não, você tem que amar. Não repreenda, você tem que só amar. Não julgue, você tem que só amar. Não, isso não é amor. Isso não é amor. Jesus Cristo, Ele veio, Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem, Ele mostrou o que é amor. E se você lê os evangelhos, você não vê esse Jesus hippie, paz e amor que eles falam aí fora. Você vê Jesus sendo repreendido, você vê Jesus, os caras querendo matar Jesus, a pedrada, toda hora estão fazendo um plano para matar Jesus. Por quê? Porque ele repreendia. Se você ler Mateus 23, é só pancada. Ai de vós fariseus hipócritas, vocês são filhos do diabo, vocês são sepulcros caiados, por fora está bonito e por dentro está podre. A ênfase dele era muito grande. Quando ele proclamava o evangelho, quando ele falava a respeito do reino do céu, era de maneira muito grande. Isso é amor. É muito profundo e muito duro às vezes. Porque aquele que ama verdadeiramente, é essa mensagem que vai seguir, o amor segundo Cristo, não o amor segundo o mundo. Porque há 4 palavras bíblicas para amor, mas não são as palavras que vão dar o significado ao texto, mas o texto vai dar significado às palavras. Existe o amor entre homem e mulher, amor eros, né? De onde surgiu a palavra erótico. O amor entre família,
O amor entre amigo e o amor ágape, que é o amor incondicional, ou melhor, agape, né, porque tem um acento ali. E esse não é o amor de Deus, como muitos dizem, o amor de Deus é amor incondicional. Não, esse é um amor para nós também. Aqui o verbo usado é agapau, que vem desta palavra ágape, que é o amor incondicional. É esse que é o mandamento do Senhor. Essa que é a mensagem que nós ouvimos desde o começo. E em João capítulo 13, versículo 34, você não precisa abrir, você pode acompanhar no projetor, mas você pode anotar e depois conferir em casa, para que você não saia daqui enganado também, né? Então acompanhe comigo aí. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Qual que é o parâmetro, o padrão do amor? Qual é a maneira, qual é o modelo do amor para as nossas vidas? O amor de Cristo. O amor deve ser sacrificial, deve ser até a morte se for preciso, mas eu deixo claro para você que se você não consegue viver com o teu irmão na igreja, você não consegue visitar o teu irmão, você não consegue auxiliar o seu irmão nas suas fraquezas, como que você pode dizer que amaria o seu irmão até a morte? Essa é a mensagem que nós ouvimos desde o início, que amemos uns aos outros. Quando Jesus estava em terra, Ele já disse para os apóstolos, para os discípulos, a maneira que Ele deveria amar. Essa que é a maneira, não há outra maneira. 1 João no capítulo 2, aí você pode virar uma página e seguir comigo, no versículo 7 ao versículo 11, diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele, ou seja, em Cristo, né? E em vocês, a igreja, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quantas pessoas dentro das instituições religiosas que talvez estejam fazendo culto assim como nós, e talvez alguns de nós aqui dentro agem dessa maneira, porque a Bíblia ela é clara. Quando ela dá um mandamento, é obviamente que você deve fazer o inverso, e se você não segue esse mandamento, você segue o inverso dele. Então, se você não ama o seu irmão, você o odeia. Não, mas eu não odeio o irmão, eu não odeio, eu amo, mas é da minha maneira, é longe. Sabe o que é, pastor? Eu não gosto sabe, tem um compromisso, eu não acho que a gente tem que se reunir assim. Não, Jesus viveu 3 anos, todo dia com os apóstolos, você encontrou um outro método de servir a Deus. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, eles perseveravam unânimes, todos os que criam se mantinham juntos todos os dias. Mas você achou outra maneira de servir a Deus. Olha como você é um ser superior a Cristo. Você achou uma maneira nova, um novo caminho, segundo a tua imagem e semelhança, e não segundo Cristo. Porque Cristo ensinou que a igreja é o corpo dele, e não tem mãozinha da família Adams que anda sozinho, não estando ligado ao corpo. Então a maioria das pessoas hoje em dia, é mais fácil você ir numa congregação que vai falar o que você gosta de ouvir, que vai falar que você é o centro do coração de Deus, porque daí você não precisa desse amor sacrificial como Cristo amou, que entregou a sua própria vida para viver em prol dos irmãos. Não, eu tenho meus sonhos, tenho os meus projetos, eu tenho a minha vida. Esse não é o amor de Cristo. Esse é o amor segundo o mundo, não é segundo Deus. E ele continua o texto no versículo 12 aqui do capítulo 3, você pode seguir comigo, dizendo: não sejamos como Caim. Ele dá um mandamento. Então, para entender um pouquinho, apesar que acredito que todos vocês conheçam a história de Abel e Caim, né? Os primeiros irmãos ali do mundo, para já deixar claro que a família geralmente, desde a primeira, foi uma bagunça. Mas por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então ele dá esse mandamento: não sejam como Caim. Ele continua dizendo que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Por que Caim matou Abel? Porque Abel foi lá e ofereceu um sacrifício a Deus, um sacrifício de sangue, que era o que Deus queria, por isso que ele rejeitou o de Caim. Eu nem vou citar o versículo de Gênesis 4, depois vocês podem ler em casa, né? Muitas pessoas dizem: é que Caim ele foi lá e deu qualquer coisa. Ele deu qualquer coisa. Não, a Bíblia não fala isso daí. Ele foi lá, ele não entendeu o sacrifício necessário. O sacrifício necessário para perdão do pecado que Deus precisava, que já desde o Velho Testamento vem sendo tipificado com a morte de um cordeiro, de um animal,
Deus queria sangue, Deus queria o sangue, um sacrifício de sangue. E a demonstração desde o começo do plano de Deus era um sacrifício de sangue. Tanto que o primeiro sacrifício foi Deus matando animais para tirar as peles para dar para Adão e Eva se vestirem. E depois Abel e Caim, cada um veio com a sua oferta. E Deus rejeitou por quê? A de Caim. Porque não era um sacrifício de sangue, não era uma morte. Não apontava para Cristo. O Velho Testamento inteiro aponta para Cristo. Quando você lê o Novo Testamento, entende ele. Você lê o Velho, você vê todas as coisas apontando para Cristo. Sempre Cristo aparecendo no Velho Testamento. O nosso Senhor e Salvador já estava lá. Mas não foi por causa disso que Caim matou Abel. Não foi por causa de que ele ficou nervosinho, ali deu um piti, o dia de fúria. Foi só naquele momento. Naquele momento ele explodiu e matou seu irmão. Não, o texto aqui diz claramente: ele matou porque pertencia ao maligno. Então ele só fez o que era da sua natureza. Ele só agiu da maneira que ele sabia agir. Você não tem como esperar outra coisa de uma pessoa que não é salva a não ser agir de maneira maligna. Por isso que quando a pessoa diz que é evangélico, que é cristão e vai na igreja e faz algumas coisas que a gente está vendo aí no cenário da igreja no Brasil, que é uma grande vergonha, as instituições no Brasil, é conhecida no exterior, dentro e fora do país, pelos seus escândalos. A gente vê coisas que não dá para acreditar. Por isso que as pessoas se escandalizam de uma maneira tão profunda, porque a pessoa vai na igreja, então logo ela é uma pessoa boa. Não. Todos nós somos maus. O que tem de bom em mim que se pode ver é Cristo. O resto que tem de mal é meu mesmo, sou eu mesmo. Quando alguém faz o que é mal e ele não é um salvo, ele faz o que é da sua natureza. Mas quando o cristão faz algo que é mal, as pessoas se desapontam. A gente se desaponta com nós mesmos. A gente fica triste com nós. Pô, como assim, cara? Não é que Deus esperava mais de nós, porque Deus não espera nada de ninguém. Ele sabe todas as coisas. Ele fez o começo, meio e fim. Ele criou a linha do tempo, ele está na eternidade, ele está de fora olhando tudo. Mas quando é um cristão a gente espera algo diferente, né? A gente espera mais. Mas Caim, ele matou Abel então porque ele pertencia ao maligno, ele fez o que é da sua natureza. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E não é isso que está acontecendo aqui. A morte de Abel ainda está falando conosco, para que a gente consiga entender o que João está nos explicando aqui a respeito de Caim e Abel. A morte dele ainda fala, porque pela fé, que é um dom de Deus, não é um esforço humano, ele está vivo, a mensagem dele está viva, claro, o sacrifício dele ainda está vivo. Assim como aquele que pertencia ao maligno, nós também temos esse lado para estar aprendendo. E literalmente aqui a palavra matou, no original, no grego, é cortar a garganta e matar de maneira violenta. Então se você estudar o grego, a língua original, você traduziria literalmente dessa maneira: cortar a garganta. Vamos tentar. Que não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e cortou a garganta e matou violentamente o seu irmão. Se fôssemos nós traduzirmos literalmente, ia ficar um pouco longo esse versículo, porque a palavra usada é sobre cortar a garganta e matar de maneira violenta, como podemos exemplificar nos dias de hoje com requintes de crueldade. E ele vai dar exatamente a resposta seguindo o mesmo versículo. E por que o matou? Qual que foi o motivo? Porque suas obras eram más. É impossível que alguém que não é regenerado, alguém que não é salvo, faça algo que agrade a Deus. Ah, pastor, mas como assim está dizendo que se alguém que não é salvo, alguém que não foi regenerado, estiver num culto ao Senhor e você vê aquela pessoa emocionada, você vê aquela pessoa chorando, você vê aquela pessoa glorificando a Deus, chorar, sentir arrepio, não é característica de conversão. É bom se emocionar na presença de Deus? Ótimo, mas isso não é característica de conversão. Uma pessoa pode estar no culto ao Senhor só porque se sente bem, e a gente tem comentado várias vezes isso aqui, né? Ah, por que você vai na igreja? Ah, porque eu me sinto bem. Ah, porque eu gosto do louvor. Ah, porque eu gosto da pregação. Ah, porque eu gosto disso. Não, você vai na igreja, no culto, para cultuar ao Senhor. Ei, você gostou do culto hoje?
Eu não gostei muito do culto hoje, o pastor foi muito duro. Mas quem disse que eu estou fazendo culto para você? Por acaso o culto é para ti? Estou cultuando a Deus. Eu vou falar o que a palavra dele diz. Eu vou falar o que ele me mandar falar. Dessa maneira que funciona a igreja. Não é para agradar uns aos outros, mas é gostoso, né? Na verdade, os pregadores, a maioria dos pregadores que eu escuto do Brasil e fora do Brasil, são os que as pancadas são um pouco mais fortes. E daí eu venho aqui no culto e reparto um pouco das pancadas com vocês, para não ficar doendo só em mim, né? Vou bater um pouco na galera também. Depois que eu apanho um pouco de Deus, eu passo um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Porque a grande verdade é que a Bíblia também diz que a tristeza causada por Deus, ela leva ao arrependimento, que leva à salvação, mas a tristeza que é causada pelo mundo leva à morte, leva ao inferno. Então olha só, por que Caim matou Abel? Porque as obras dele eram mal. 1 João, no capítulo 3, versículo 10, um pouquinho antes, aí, os versículos anteriores, diz assim: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Você vê a característica de Caim aqui, e vocês vão ficar mais apavorados um pouquinho mais para frente. Ele não praticava a justiça, suas obras eram más, e ele não amava o seu irmão. Então ele faz o que é da sua natureza, ele mata o seu irmão. E o texto continua dizendo ainda ali no versículo 12, a última parte, você pode seguir no projetor, na sua Bíblia: e as de seu irmão eram boas. Abel também fazia o que era da sua natureza. A natureza dele era de Deus, vinda de Deus, nascida de novo. Era alguém que era segundo o coração de Deus, assim como Davi. Muitas pessoas até usam esse texto para pecar. Não, ele pecou, mas se arrependeu. Ele é segundo o coração de Deus, que nem Davi. E daí peca de novo. Não, mas segundo o coração de Deus. Então, muitas pessoas usam a Bíblia para se justificar, mas se você for fazer uma leitura básica, você nem precisa fazer uma exegese profunda do texto bíblico, mas se você fazer uma leitura básica nessa carta, 1 João, você vai ver que não tem esse negócio de desculpinha, usar versículo bíblico para arranjar desculpa para continuar pecando. Ou você tem obras boas, e aqui o contrário, pela lógica, né, pela nossa lógica seria: e as de seu irmão eram boas, as obras de Caim eram más e as obras do seu irmão Abel eram boas. Mas ele fala aqui não, as obras de Caim eram más e as obras do seu irmão eram justas, de alguém justificado. Alguém que é justo é alguém que foi justificado por Cristo na cruz do Calvário. Tá, pastor, agora você ficou louco então. Como assim? Abel, lá no comecinho da Bíblia, milhares de anos antes de Cristo, foi justificado por Cristo na cruz do Calvário? Sim, é isso mesmo. Só existe um tipo de salvação, no Velho e no Novo Testamento. É salvação pela graça por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Os do Velho Testamento, eles não eram salvos pela lei, porque ninguém conseguia obedecer a lei de maneira perfeita. Por isso que Cristo teve que morrer, para cumprir a lei. Ele cumpriu esse trabalho. Ele fez esse trabalho que só ele poderia. Então no Velho Testamento, como é que eram salvos? Pela fé no Cristo que viria. E como que nós somos salvos? Pela fé no Cristo que já veio. Depois eu vou citar um texto ali, mas eu vou antecipar porque está dentro do meu coração. Eu estou feliz. Quando Jesus ele discute com os fariseus, mais à frente, se Deus guiar, eu vou ler esse texto. Nós somos filhos de Abraão, não, vocês são filhos do diabo, e o negócio é o seguinte. E daí ele fala assim: não, Abraão, ele viu os meus dias e se alegrou. Mas como que você é um homem que não tem 50 anos, viveu na época de Abraão? Daí ele fala assim: antes de Abraão ser, eu sou. E quando ele diz eu sou, ele diz que é Deus. Então o que os fariseus pegam? O que os judeus pegam? Pedras para matar ele. E algumas traduções vão dizer que Jesus passou rapidamente por meio deles. Como que um cara passa rapidamente por meio de uma multidão que quer matar ele? Quando Jesus falava, dava treta, meus irmãos, dava treta. Porque aqueles que pertencem ao maligno vão reagir à palavra de Deus da maneira que o pai deles, o diabo, reage. E aqueles que pertencem a Deus vão reagir à palavra, à pregação do Evangelho, da maneira que a sua natureza, da natureza divina de Deus que está em nós, reage. Essa que é a diferença entre o lobo e a ovelha, né? Vocês sabem por que o Salmo 23 diz, quando ele está falando com o Senhor, o meu pastor nada me faltará, ele fala do cajado e da vara? O cajado é para proteger o rebanho, mas a vara é para bater nas ovelhas, para bater mesmo. Tarde da noite, o pastor está vindo com as ovelhas do campo,
não tinha muita iluminação na época, então o lobo entrava e se infiltrava no meio do rebanho, e a ovelha ia passando uma por uma na porta, e o pastor, ele fica com a vara dando na cabeça da ovelha. Se fazer o barulho da ovelha, é ovelha. Se dá uma rosnada, é lobo. É lobo. Aí o cajado desce. É exatamente isso. Repreende que você vai ver. Se rosnar, é lobo. E se dá aquele gritinho da ovelha, que eu não sou muito bom em imitação, por favor, não me faça passar essa vergonha. Mas se fazer aquele gritinho da ovelha, quebrantar o coração, até fica um pouco nervoso, mas dá aquela choradinha assim, daqui a pouco já está de volta com os irmãos. É ovelha. É ovelha. A ovelha não nega a sua natureza, assim como o lobo não consegue negar a sua natureza. Caim não conseguia negar a sua natureza, assim como Abel não negou a sua natureza. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quem que foi que reconciliou? Foi nós que se reconciliamos com Deus? Sim, irmão, você vai lá e se batiza, como eu estava explicando para os irmãos no sábado de manhã, no discipulado de batismo. Você vai lá e se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve ser ora e jejua e se esforça para ser batizado em quem? No Espírito Santo. Mas já não tinha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Agora tem que buscar o batismo no Espírito Santo que já tinha acontecido. Como que alguém é regenerado sem o Espírito Santo de Deus? Como que alguém pertence a Cristo, faz parte dessa nova criação, se não é pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus? Foi Deus que reconciliou a igreja, as pessoas que Ele salvou conforme a sua vontade. Foi Ele, foi a ação dEle. Ele propôs, Romanos no capítulo 3, Paulo vai dizer, Deus propôs um plano de salvação. Foi Deus. Não foi nós, não foi nosso esforço, nem é. Não, pastor, mas você tem que se esforçar para ter fé. Mas lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz que a fé é dom de Deus, assim como a graça. É dom de Deus, foi Deus que deu os dons. Lá em Romanos Paulo vai falar que Deus não revoga os dons. Ah, pastor, mas então eu posso perder a salvação? Sim, porque Deus me deu o dom da fé, mas eu decido não querer mais, não quero mais. Faço o teste, eu já tentei. Deus não revoga os dons, não depende da tua vontade, Ele é soberano, não você. Tem gente que acha, pegam aquele versículo lá de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que está falando da igreja de Laodiceia, ou seja, é um texto direcionado a crentes. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Daí pegam, isolam esse versículo e jogam lá para os descrentes, lá na rua, no evangelismo. Viu? E se você aceitar Jesus, Ele está batendo na portinha do seu coração. E se Ele está se esforçando, Ele está fazendo ali de uma maneira para ser notado por você. É o Jesus mendigo que fica batendo na portinha dos corações, pedindo atenção. É um Jesus emocional, não é um Jesus bíblico, santo, poderoso e soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que fica batendo na portinha do coração das pessoas. Não, aquele texto está falando para a igreja, vocês são a igreja de Cristo, vocês estão fazendo certinho. O que acontece é que vocês estão fazendo para vocês mesmos e não para mim. Vocês me deixaram para lá de fora do culto de vocês. Teologia? Certinho. Organização? Certinho. Prosperidade? Certinho. Só que Jesus está para lá de fora. Ele diz, eu estou à porta e bato. Mas pegam e distorcem a Bíblia. Aí você começa a identificar as obras boas, as obras más, a pregação do Evangelho. Vamos voltar para o texto então, 1 João capítulo 3, versículo 13 agora, diz assim, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Literalmente, não fiquem maravilhados no grego, não fiquem impressionados, não se espantem se o mundo odeia vocês, porque o mundo que pertence ao maligno vai agir da maneira que o seu pai age. E aqueles que são dessa nova criação, porque muitas pessoas pegam o texto de Coríntios que a gente acabou de ler e dizem, você é nova criatura. Sim, calma, mas não é só isso. Não, você faz parte da nova criação de Deus em Cristo Jesus. Era a criação em Adão, certo? Descendência de Adão, pecaminosa. Agora existe uma nova criação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós fazemos parte dessa nova criação.
Não é, o texto não está falando de individual, está falando da igreja, a nova criação de Cristo Jesus, os salvos, que vem lá do Velho Testamento até nos dias de hoje. Então não se admirem se as pessoas lá de fora nos odiar. João capítulo 17, você pode acompanhar no projetor, capítulo 17, versículo 14 e 15 diz assim, você pode ler em casa o capítulo 17 inteiro, é lindo, é a oração sacerdotal de Jesus, é lindo, é lindo, é lindo. Versículo 14 e 15 diz assim, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja de quem? Do maligno. É exatamente isso. Jesus não pediu para que a gente fosse tirado do mundo. Tem instituição religiosa que fala assim, ó, não vai lá porque é o local pecaminoso, não vai no shopping porque o local é pecaminoso, não vai na praia porque é um local pecaminoso, não vai no clube porque é um local pecaminoso. A pizzaria não, daí não é local pecaminoso. Quando é para comer não é pecaminoso mais, né? Os crentes gostam de comer pra caramba, né? É só tu vir no sábado aí que você vai ver. Mas a verdade é essa. Muitas pessoas acham que não sou eu que sou mal, não são as pessoas que são mal, é o lugar que é pecaminoso, é o lugar que é mal, é o lugar que é ruim. Claro, eu tiro toda a culpa de cima de mim, dos meus olhos maus, do meu sentimento mal, e eu jogo em outra coisa. Sabe por que o homem peca? Porque a mulher se veste de maneira pecaminosa, que influencia o homem a pecar. Não, o homem não é pecador, é a mulher que faz com que o cara peque. E daí os maiores índices de estupro é lá nos países árabes, que a mulher anda com um lençol preto em cima. Como é que você me explica isso daí? Então, o mundo nos odeia não por causa do estilo de roupa, ou porque a gente vai ou não vai em alguns lugares. Ele nos odeia porque Cristo Jesus nos deu a sua palavra. E quando nós proclamamos o Evangelho, não importa se eu me visto como eles lá fora, eu não me visto. Não importa se eu estou com o boné para o lado e tenho tatuagem, eu não tenho. O ódio do mundo contra nós, a igreja de Cristo, é por causa da palavra de Deus. É por causa do Evangelho. Não tem outro motivo. A menos que você seja um chato. Às vezes os caras não gostam de tu porque você é um chato. Tem crente que é assim, né? É um chato no serviço, né? Não é um bom funcionário, e daí foi mandado embora, é perseguição. Estão me perseguindo lá no trabalho. Até uma vez escutei a história, né? O cara, não, mas esse falou para o patrão dele, não, você está me mandando embora porque você é um filho do diabo. Então tá, o filho do diabo está mandando o filho de Deus embora agora. Que vergonha o cara falar uma coisa dessa. Mas muitas pessoas agem dessa maneira. Não tem um testemunho cristão e quer ficar julgando os outros sem primeiro ser exemplo. Santo ninguém é, mas julgue segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, não segundo os teus olhos, o que você acha. Não, o que você acha, o que eu acho não está na Bíblia, não importa. Ah, pastor, mas eu acho que não é muito bem assim que nem você falou. Pedro também uma vez veio falar para Jesus, né, que ele achava que Jesus não precisava morrer, né? Jesus falou que para ele, afasta-se de mim, Satanás, de maneira bem simples, né? Bem simples. Você não pensa como Deus, você pensa como homem. É ou não é? Então João está aí, o discípulo amado, o apóstolo do amor. Olha que palavras doces. O evangelho é sério. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, para quem não sabe, em Mateus capítulo 5 começa o Sermão do Monte e termina lá no capítulo 7. No capítulo 5 começa dizendo que Jesus subiu ao monte, no começo do capítulo 8 diz que Jesus desceu do monte. Então esses 3 capítulos formam o Sermão do Monte. A primeira parte do Sermão do Monte, no capítulo 5, fala das bem-aventuranças, e a última bem-aventurança é esta, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Talvez você não entendeu o privilégio que nos diz nesse texto. Talvez você não entendeu. Mas o privilégio é esse. Os profetas do passado, os grandes homens da Bíblia, eles foram perseguidos, e não só por pessoas, os mesmos espíritos malignos que afrontavam Davi também nos afrontam nos dias de hoje. Então é um privilégio muito grande quando você lê a Bíblia. Olha só a perseguição que os nossos irmãos passaram, e daí quando você, por causa do teu testemunho cristão, é perseguido, é um motivo de alegria. É um motivo de alegria. Se for por causa realmente do Evangelho, não porque você é um chato,
Se for para ser chato, mas seja pregando a palavra. Aí seja um chato que nem Jesus, mas não pelas tuas próprias forças, não pelo teu achismo, pela tua carne, mas seja de maneira espiritual. A pessoa vai te achar chato, vai te perseguir, vai te caluniar, vai te xingar, porque tu prega o evangelho, e você tem um testemunho. É alguém que se arrepende, que carrega um arrependimento na sua face. É alguém que sabe perdoar e que perdoa. Alguém que sabe amar as pessoas que estão ao seu redor. E aí sim, quando for para falar duro, deixe que persigam à vontade, deixe que falem à vontade. Aí é o argumento ad hominem, né? Eu não consigo atacar o que esse cara fala, eu vou atacar ele, né? Isso acontece comigo direito. Mas esse cara não é pastor, ele usa boné virado para o lado. Agora eu sou pastor, viu? Virei santo. Voltei a ser pecador. Bobagem. Então é um privilégio para mim ser perseguido por pessoas que falam dessa maneira. Se for para continuar proclamando o evangelho, eles vão continuar arrumando outras coisinhas para nos perseguir. Mas a igreja tem parede preta. Não, aqui não é a igreja. A igreja são as pessoas que se reúnem nesse lugar. Assim como tem outras igrejas que se reúnem no outro lugar, onde tem seus membros, pessoas que são responsáveis com a obra que Deus colocou naquele local. Mas eu não vou na igreja, eu faço parte de uma igreja. Eu me reúno como igreja com os meus irmãos, eu tenho koinonia, comunhão com os meus irmãos, faço parte desse lugar. Não sou alguém que frequenta, sou membro do corpo de Cristo. Então é um privilégio quando alguém vem falar mal de nós. É um privilégio quando a gente é perseguido. Assim também perseguiram os profetas do passado. Vamos falar só do Novo Testamento. Perseguiram João Batista, cabeça na bandeja. Perseguiram Jesus, crucificado. Pedro de cabeça para baixo. Paulo decapitado a espada na Vila Ápia em Roma. E assim foi indo, só João que morreu de velho. E Jesus já tinha profetizado que ia ser assim também. Lá no finalzinho de João, do Evangelho de João, você vai ver Jesus falando dessa maneira. Mas veja que interessante, é um privilégio. Você está triste porque está sendo perseguido pelos teus familiares, não gostam porque você é crente e eles não são crentes, como dizem aí fora, né? Você está sendo perseguido pelas pessoas, os amigos se afastaram de você porque você começou a falar de Jesus. Mas fique alegre com isso. Quando você é perseguido, fique alegre, alegrem-se, regozijem-se, porque grande recompensa de vocês nos céus. Não aqui, nos céus. Não aqui nessa terra. A matéria é pouco para um filho de Deus. A matéria não agrada o coração do filho de Deus. Nada mais que o céu pode satisfazer o coração de um salvo. Nada menos que o céu. Nada. Então é uma alegria quando você é perseguido. A igreja entendeu isso desde o começo. Lá em Atos capítulo 5, versículo 41 a 42, o texto está dizendo ali no capítulo 5 que Pedro e João estavam proclamando o evangelho, acontecem algumas coisas, são levados perante o Sinédrio, e o Sinédrio começa pela segunda vez a repreendê-los, estar querendo calar os apóstolos, e olha só o que acontece no versículo 41 e 42, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. O que aconteceu? Eles foram humilhados e qual é o sentimento deles? Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados, dignos de apanhar por causa de Cristo, dignos de sofrer perseguição por causa de Cristo. Pensa, meu irmão, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se sujeitou até a morte, a vergonha pública, a perseguição pública, então se isso acontecer com nós que eu acredito que nenhum de nós levou um tapa no rosto por ser cristão. Então às vezes o cara acha que a vida é ruim, né? Eu acho que então tem que apanhar para ver como é bom ser cristão. Porque a grande verdade é essa, não é bom apanhar, nós não somos masoquistas, não é bom sofrer, nós não gosto da dor, mas se for por causa de Cristo, se for para sofrer, que seja por causa de Cristo Jesus nosso Senhor. Aí sim a gente pode se alegrar e se considerar, ficar feliz por ser considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Veja como a igreja entendeu certinho a mensagem de Cristo, veja como a igreja entendeu certinho o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 14, ainda em João, 1 João capítulo 3, diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Olha só que interessante essa parte desse versículo.
Você poderia pensar que a continuação poderia ser assim: sabemos que já passamos da morte para a vida porque somos perseguidos por causa do nome de Cristo, né? Não é isso que ele fala. A característica de você ser um cristão verdadeiro não é você ser perseguido. É essa, o novo nascimento é porque a característica é amar os irmãos. E até eu não me lembro qual dos teólogos, talvez o Assírio depois pode até pesquisar. Uma vez pediram para ele: você acha que a igreja, se fosse mais perseguida nos dias de hoje, seria mais fiel, seria mais santa? Ele respondeu: não. Eu acredito que se a igreja fosse mais fiel e mais santa, ela seria mais perseguida. Porque não é a perseguição que faz você ser fiel a Deus. Tem pessoa que acha assim: não, quando começar a tribulação, quando começar a perseguição, aí eu vou largar tudo e vou servir a Deus. Não, você não vai, porque você já não serve agora que está fácil. Quem dirá quando começar a ficar difícil? Quando no capítulo 2 ele fala sobre o anticristo, lá em Tessalonicenses Paulo fala também sobre o anticristo, mas ele fala que o espírito do anticristo já está agindo. E daí a pessoa diz assim: mas quando o anticristo se levantar, eu vou me rebelar, eu sou cristão, eu não quero mais saber do sistema, não vai, porque você já está focado nos teus sonhos e nos teus planos, e não serve a Deus hoje. Como que você diz que quando o anticristo se levantar, daí você vai servir a Deus, e agora que o espírito do anticristo já age no mundo, você não serve a Deus? Você já adora o anticristo, você já adora, você já serve o anticristo. O que vai acontecer quando ele se revelar é que tu vai continuar servindo a ele, porque pelos mesmos motivos que você não faz parte de uma igreja, que você não vem nas reuniões, eu estou falando daquele que não vem por negligência, porque acho que não é preciso viver como Jesus, como os apóstolos. Não é dessa maneira não, pastor. Eu tenho uma visão diferente do que a igreja. O evangelho segundo o fulano de tal. Então é óbvio que já adora o espírito do anticristo. Então como é que quando o anticristo se levantar, você vai fazer diferente? Não, você vai fazer como você está fazendo agora. Não é a perseguição que faz aumentar a santidade da igreja, é a santidade da igreja que faz aumentar a perseguição. Quanto mais você andar na luz, mais você proclamar essa natureza, brilhar essa luz que Jesus disse também em Mateus capítulo 5, que nós somos luz e que brilha a vossa luz para que Deus seja glorificado, não para que você seja glorificado, aí você vai ser mais perseguido. É o que eu já falei para vocês. Vamos sentar depois do culto aí, que eu mostro as minhas marcas de Cristo e vocês mostram as tuas. Vamos lá, vamos mostrar as perseguições. Que bom, foi perseguido aqui, foi perseguido ali. Sim, você é um cristão, mas não é isso que mostra que você é cristão. É amar o próximo, é amar os irmãos. Sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, já nascemos de novo. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Lá no Evangelho de João, Jesus segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aí eu nem gosto de falar muito sobre como é que a pessoa que já passou da morte para a vida morre e vai para o inferno de novo, né? Não, está aqui, claro, eu lhes asseguro, Jesus não é mentiroso, não é falho, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, lembre-se que também Tiago falou que a fé sem obras é morta, tem a vida eterna, já aconteceu, não será condenado, não vai, de maneira nenhuma, mas já passou da morte para a vida. Então qual que é a característica de um cristão? Não é fazer boas obras para ser salvo, é porque foi salvo que faz boas obras. É dessa maneira que funciona. Eu me esforço porque no dia do Senhor eu quero ser encontrado fiel a Ele. Não vai. Pelos teus esforços, não vai. Porque se fosse pelo teu esforço, Jesus não precisava morrer. Por que Jesus ia morrer se era o nosso esforço? Se o nosso esforço faz com que a gente se salve, a gente não precisa morrer. Não, é aquele que ouve a palavra, crê. A fé é um dom de Deus, vem do céu. Aquele que nasceu de novo, que já passou da morte para a vida, ele ama os seus irmãos, ele tem coinonia, ele tem comunhão, ele vive junto, ele tem responsabilidade com a igreja de Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo, não é um carrapato que frequenta o corpo de Cristo. Não se esqueça que o câncer também está no corpo, mas não faz parte do corpo. É exatamente isso, faz parte, é membro do corpo de Cristo. Os irmãos estão fazendo discipulado de batismo no sábado de manhã, né? O mandamento não é esse? Vão. Não, o mandamento não é vão. O mandamento é façam discípulos. Os caras enfatizam o vão para correr do façam.
Claro, porque daí eu vou tagarelando pelo mundo. Não, façam discípulos. Como é que eu faço um discípulo? O que é um discípulo? Um aluno. Como é que eu faço um aluno? Ensinando. E qual que é o segundo passo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é para continuar fazendo? Ensinando. E daí o cara diz que é um cristão, que é um discípulo, você questiona basicamente o que alguns pontos bíblicos não sabe dizer. Como é que vai praticar se não conhece? Como é que... Viu, a igreja tem 2000 anos. Agora vem os caras aí com uma interpretação diferente da Bíblia, dizendo que é dessa maneira. Não, eu quero seguir como os apóstolos seguiam. Os pais da igreja, os pré-reformadores, reformadores, e assim por diante, os grandes avivamentos. Estudem sobre os grandes avivamentos. Estudem a história da igreja. A igreja não começou depois do pastor Diesel, começou depois de Cristo. Não começou quando esse ministério abriu, começou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. É 2000 anos que você tem que ter um pouquinho de conhecimento para ver se está seguindo no lugar certo. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando fala sobre a ordem de culto, sim, porque o culto não é de qualquer maneira, tem uma ordem, tem uma maneira que deve ser feito o culto, por isso que a gente não faz parte de ofertas e dízimos no meio do culto. A gente só depois que termina o culto, chama quem quiser ofertar e fica à vontade, já era, porque passa por um discipulado, um ensino, então sabe o que é culto, sabe o que é oferta, sabe o que é ceia do Senhor, sabe o que é batismo, se torna um discípulo de Cristo, sabe o que está fazendo aqui. E lá no capítulo 14, do 26 ao 40, vai ter essa ordem de culto. Até na Bíblia, se você pegar, vai estar escrito ordem de culto. Muitas traduções, o título vai ser assim. Diz assim, quando um profeta está pregando, está profetizando, que profetizar é isso, é pregar o Evangelho, pregar a Bíblia, os outros julguem o que foi dito. Sim, a igreja tem que ficar julgando, tem que ficar seguindo a Bíblia para ver se é isso mesmo que está acontecendo. Isso é prova de amor. Quer provar que me ama? Quer provar que me ama? Fique atento à pregação do Evangelho. Fique atento à pregação do Evangelho. Eu não estou aqui falando para as paredes. A igreja se manifestando quando é a pregação do Evangelho. A igreja sendo transformada na pregação do Evangelho. João vai falar isso no capítulo 1. Eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco, assim como nós temos com Deus e com Jesus Cristo. E dele diz uma coisa muito interessante: para que a nossa alegria seja completa. Ele está dizendo: se convertam, vivam dessa maneira, ajam dessa maneira, sigam Jesus Cristo, sejam fiéis à palavra de Deus, para que a nossa alegria seja completa. Ele fala, ele é um apóstolo dizendo: quer me deixar feliz? Eu posso dizer a mesma coisa como pastor. Quer provar que me ama? Quer provar que me ama? Segue os mandamentos bíblicos. Todos nós somos pecadores, e nenhum desse ministério que faz parte dessa igreja, eu não incentivei buscar conhecimento sozinho, não passei livros, estudos, aplicativos, maneiras que você pode estudar sozinho. O cristão é isso. Todo cristão é um teólogo ou é um impostor, todo cristão é um missionário ou é um impostor. Então como que eu posso dizer que amo a Deus, como eu posso dizer que amo os meus irmãos, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus para dizer o que é amor e o que é amar? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Qual que é o meu ministério? As pessoas perguntam, né? Eu já falei qual que é o ministério, lá em Coríntios, se lembra? E nos deu o ministério da reconciliação. Quer saber o que você tem que fazer? Vai lá fora, pega na mão da pessoa, na mão de Deus, e reconcilia as duas, através da pregação do Evangelho. É isso, ministério da reconciliação. Seja membro da igreja de Cristo. Ame as pessoas que estão ao teu redor. Porque é fácil amar quem está longe, né? Difícil é amar quem está próximo, né? Quem falou isso foi Madre Teresa de Calcutá. Sim, tem católico que vai ser salvo também. E eu vou falar uma coisa que vai espantar mais vocês ainda. Tem até evangélico que vai ser salvo. Porque não é pela placa da igreja, do ministério, não é se a parede é preta ou se é branca, que mostra que você é um cristão verdadeiro. Mas Deus conhece meu coração. Não é pelo coração, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Ele continua dizendo: quem não ama permanece na morte. Então é fácil. O significado de vida, o amor é o significado de vida, e o ódio é o significado de morte. Se você ama, é um significado que você nasceu de novo. Se você odeia, ou seja, se você não ama, se você é indiferente, se você não se preocupa, se não manda uma mensagem para os irmãos, você nem se vê em direito durante a semana, nem troca uma ideia, você nem sabe o que o irmão está sofrendo, o irmão não sabe o que você está sofrendo, vocês não têm comunhão, vocês não vivem junto, você não faz parte do ministério, não faz parte do corpo de Cristo que se reúne em algum lugar, que tem um pastor, que tem uma ordem de culto, que tem um discipulado, que tem cultos periodicamente, que tem reuniões durante a semana. Então como que você pode dizer que ama o seu irmão?
As características de alguém que está morto nos seus pecados e delitos, como fala lá em Efésios capítulo 2. O ódio significa morte, é simples assim. Quem não ama permanece na morte, ou seja, não passou da morte para a vida. João capítulo 3, versículo 36 diz assim, lá no Evangelho, nós estamos em 1 João, mas lá no Evangelho diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece nele. Não, Deus não ama todo mundo. Deus não ama o mundo todo. Mas pastor, como se em João 3,16 diz que Deus amou o mundo? Amou, é passado. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, sim, ele deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que ele derrama o dom da fé, crê em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, aquele que não ama, que não tem esta nova natureza, a ira de Deus permanece sobre ele. Sim, Deus odeia essas pessoas. Falam muito de um Deus de amor, que eles falam tanto desse Deus de amor, que eles tornam o amor Deus. Sim, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus também é justiça, Deus também é um Deus de ira, Deus também é fogo consumidor. Ele é um Deus completo, não é só... tem gente que lê a Bíblia à la carte, né? Pega só o pedaço que quer, né? Opa, esse versículo sim, esse versículo não, esse texto sim, esse texto não. Pega só o que quer, né? Pega só o que lhe convém. Não, por isso que a gente até faz a exposição do livro inteiro, para a gente não escapar de lado nenhum. Eu não escapo, vocês não escapam, ninguém escapa. Quem vê no YouTube das pregações não escapa, ninguém escapa. O chicote desce em todo mundo igual. Assim como a graça, o amor e a misericórdia de Deus também desce igual naqueles que creem. Porque em Hebreus diz assim, que Deus ele repreende aquele que ele ama. Eu vou amenizar como eles dizem, e castiga aqueles que ele tem como filho. Mas a palavra ali é de alguém dando chicotadas, né? Ele castiga aquele que ele tem. Não, Deus não castiga ninguém, não. Ele repreende aquele que ele ama e castiga aquele que ele tem como filho. É exatamente isso que a Bíblia diz. Então, quando a pancada é grande, Deus ele bate nos filhos dele, não nos filhos do outro. É exatamente isso. A prova de que você ama, a prova... Acabou. Até que o Assir troca aqui, eu vou continuar. A prova de que, de fato, amamos, ou melhor, a prova de que somos cristãos verdadeiros não é a perseguição do mundo lá fora, mas é aqueles que mostram, de fato, na prática, o seu amor aos seus irmãos. Amém ou não amém? Amém. Então, glória a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 7, aí nessa mesma carta, você pode voltar no capítulo 1, versículo 5 ao 7, eu já falei um pouco sobre isso, mas agora eu vou ler os versículos. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só que interessante. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você conseguiu entender que lindo esse texto? Olha só, a lógica seria assim, eu vou ler ali, se afirmamos que temos comunhão com ele, ou melhor, mais adiante, se porém andamos na luz, como ele está na luz, o que seria a lógica a seguir? Temos comunhão com ele, né? Se nós andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com ele, mas não é isso que o texto diz. Se nós andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, porque a prova do meu amor a Deus é amar os meus irmãos. Se temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros. Responsabilidade, koinonia, né? Hoje vocês vão sair daqui decorando essa palavra. Comunhão, temos comunhão uns com os outros. Não, pastor, eu acho que tem que ser diferente, viu? Eu ando na luz, sim, eu sou um cristão verdadeiro, mas eu tenho o meu jeito. Eu acho que a igreja pode ser em qualquer lugar, porque Jesus disse assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ele não disse que isso é igreja. Pelo contrário, o texto está dizendo assim: se o irmão pecar contra ti, vai e repreende. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. Se ele não ouvir, continuar não ouvindo, fala perante a igreja inteira. Ou seja, o irmão cometeu um erro, você vai lá e repreende: o irmão, o negócio seguinte, não estou errado. Você chama 2 testemunhas, o irmão, clamam, o irmão, mostram na Bíblia que o irmão está errado. Não ouviu? Chega na frente da igreja, o negócio seguinte, o irmão assim. Ah, cagueta? Não, é isso que Jesus fala. Daí ele diz:
onde 2 ou 3 estiverem, ou seja, 2 ou 3, para excluir um irmão de dentro da igreja, ali estarei. Aí daí pegam só um trecho do texto. Cara, como é que os caras não fazem isso com os outros livros, né? Eu nunca vi ninguém pegar a história da Chapeuzinho Vermelho e tirar só um pedaço e tirar uma conclusão. Os 3 porquinhos, ou os livros dos grandes filósofos, tirar só um pedacinho. Não, você tem que ler inteiro para entender. É isso, é o contexto. O contexto de 2 ou 3 reunidos é para julgar o pecado do irmão, a ponto de que se o irmão não se converter, fale perante a igreja, e se ele não se converter, trate como publicano, trate como um pagão, trate como um descrente. Que dura essas palavras, né? E a pessoa acha que pode seguir de qualquer maneira. Não, é sério demais. Comunhão, koinonia, aqueles que andam na luz têm comunhão uns com os outros, caminham junto. É só pegar Atos capítulo 2 e ver como é que a igreja vivia, e vamos nos esforçar para viver dessa maneira. Pega ali depois que os 3.000 se converteram, como viviam os primeiros cristãos. Tem muita gente que, mas ali ressuscitava e era paralítico andando, a igreja tem que voltar a ser a igreja primitiva, nós temos que manifestar o poder de Deus, nós temos que buscar os dons do Espírito, mas não quer viver como os caras viviam, não quer ter a vida que os caras tiveram, mas quer experimentar o poder que eles experimentaram. Impossível. Só existe uma igreja, a igreja de Cristo, e o padrão de Cristo, Jesus nosso Senhor, é para todos. Até esse dia eu estava conversando com os irmãos, se eu ir lá na China pregar o evangelho, sem saber falar chinês, eu vou pegar um versículo bíblico, vou pedir para o irmão pegar uma Bíblia em chinês e abrir o mesmo versículo, um irmão da igreja de lá, a propósito da igreja que está no subterrâneo, né, fazendo culto em silêncio, porque são perseguidos pelo governo. Se eu ler o versículo, eu vou me alegrar e dar risada, ele vai ler o mesmo versículo em chinês, ele vai se alegrar e dar risada, nós vamos se abraçar e chorar junto, emocionado pela palavra de Deus, ele lendo em chinês e eu em português, porque é o mesmo padrão, é a mesma maneira de andar, é segundo Cristo Jesus nosso Senhor. Aí sim, quando nós andarmos como Cristo Jesus andou, que é isso que é o padrão para nós, aí nós seremos perseguidos. Quando a igreja estiver unida, não foi isso que Jesus falou? O que mostra que nós somos cristãos? Amar uns aos outros. É isso que mostra que é um cristão verdadeiro. Amar uns aos outros. Que está do lado quando o cara acerta e quando o cara erra. Que está do lado quando o irmão precisa, está passando dificuldade, precisa de algumas coisas. É isso que nós vamos chegar lá na frente, mas está do lado. Eu me lembro que na vida do crime, quantas vezes de madrugada, né? Eu me lembro de uma vez, estava o falecido Tiago Ficanho, o Marcelo Miquelão, que felizmente está preso, e o Rob, um amigo meu que é convertido também, constituiu família e tudo mais. A gente estava na madrugada e só eu de casaco, estava muito frio, e daí nós ficávamos passando o casaco um para o outro. Muitas vezes, a Bíblia diz assim, que os filhos das trevas têm mais, agora não me lembro a palavra correta, alguém sabe aí, por favor? Os filhos das trevas têm mais? Oi? É quase isso a palavra, mas dá um testemunho, né, um pouquinho melhor que os cristãos muitas vezes, né? Depois eu procuro esse versículo para vocês e eu mando nos grupos. Mas a grande verdade é essa, que muitas vezes quando nós éramos da vida do crime, a nossa vida antiga antes de Cristo, na nossa vida de pecado, nós vivíamos uma vida que era mais fiel ao que a gente acreditava do que hoje. Hoje que a gente diz que crê em Cristo, acha que é suficiente vir no culto uma vez por semana, 2 horas, e ainda acha que é muito tempo. Como é que pode amar dessa maneira? Versículo 15 de 1 João capítulo 3 diz assim, a primeira parte: quem odeia o seu irmão é assassino. Por isso que ele citou Caim no começo. Quem odeia é assassino. Matou? Não matou, mas é assassino, porque dentro do seu coração já matou. Ele não está falando de maneira figurada, ele não está dizendo que você é um assassino espiritual. Se você não amar o seu irmão, você matou ele espiritualmente. Não, você é um assassino mesmo. Ele não está dando um exemplo de maneira figurada, não, ele está afirmando: quem odeia o seu irmão é assassino. Ele continua o texto dizendo: e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. É exatamente isso. Aquele que ele pertence ao maligno, aquele que odeia o seu irmão, aquele que não ama o seu irmão, aquele que pode estar dentro da igreja dizendo paz do Senhor, irmão, mas que não vive uma vida de comunhão, de amor ao próximo, de demonstração pública de amor, esse é um assassino dentro do seu coração.
E tem muitos que distorcem outro texto bíblico que diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Viu? Você pode ficar irado contra o seu irmão, você pode ali ter pensamentos ruins contra ele, mas que não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, perdoa o seu irmão, não vá pecar contra o seu irmão, né? Se ire contra ele, pode ficar irado, pode ficar nervoso, mas não vai dar um soco na cara do teu irmão, né? O texto nem de perto está falando disso, nem de longe está falando isso. O texto, quando você pega o texto inteiro, está dizendo assim: irai-vos, mas não pequeis. Fique irado com o pecado, fique irado contra a justiça do mundo. É uma ira justa, uma ira santa, mas não vai fazer, né, uma revolução aí contra o governo, né? Deixa que o governo vá por água abaixo, que um dia Deus vai julgar todas as coisas. É exatamente isso. Irai-vos, mas não pequei. Fique irado contra o pecado que você comete, fique irado contra o pecado que há no mundo, fique irado contra a injustiça, mas não se põe o sol sobre a sua ira. Se acalma, confia no Senhor, o plano dele está acontecendo certinho, não saiu dos trilhos ainda. Deus está sentado no trono governando, pode ficar tranquilo. Mas eles distorcem esse texto para dizer que não, você pode ficar irado contra o irmão, você pode pirar contra o irmão, você pode no teu coração matar o teu irmão. Aí você mostra que odeia os seus irmãos, aí você mostra. A grande verdade é que é difícil viver como igreja, é difícil amar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos pensamentos muitas vezes diferentes, culturas diferentes, criação diferente, gostos diferentes, mas o que nos une é o perdão, a misericórdia e o amor de Cristo, demonstrado na cruz do Calvário. É isso que nos une, não se eu estou de boné e você não está, não se eu tenho tatuagem e você não tem, não se eu uso calça larga e você não usa calça larga. Não é isso, meus irmãos, é o amor de Cristo Jesus nosso Senhor. É isso, essa é a maneira. Vocês sabem que nenhum assassino que dentro do seu coração assassina as pessoas que estão ao seu redor tem a vida em si mesmo. Não está falando de alguém que às vezes peca, está falando de alguém que está no pecado, que age dessa maneira, que a natureza dele é assim, a natureza dessa pessoa é assim, a natureza dele é pecaminosa. Versículo 16, ali em 1 João capítulo 3 seguindo, diz assim: nisto conhecemos do que é o amor, como deve ser o amor. O que é o amor de fato? Ele continua dizendo: Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Isso é o amor. O amor é quando Deus se fez carne, veio em carne, mostrou a maneira que devemos viver, a maneira que devemos agir, habitou entre nós, viveu e andou entre nós. Provavelmente teve dor de barriga, dor de dente, teve as sensações, os sentimentos humanos, mas em nada pecou, em nada falhou. Quando ele desobedeceu os pais, quando ele tinha 12 anos, o que ele fala? Quando os pais voltam, ele está no templo ensinando, e os mestres da lei lá estão admirados com aquele garoto de 12 anos. O que ele fala? Vocês não sabiam que eu ia estar na casa do meu pai? Ele não estava desobedecendo ninguém, ele estava na casa do pai dele. É Deus encarnado. Quando ele faz aquele chicote lá, ele confecciona aquele chicote, ele entra no templo dando chicotada, parelho na galera, derrubando as mesas, tocando todo mundo embora. Ele pecou nesse momento? Não pecou. O que os discípulos lembraram-se? O zelo pela sua casa me consome. Lembram lá de Salmo? Ele estava pirado, ele estava irado, ele teve uma explosão santa da ira de Deus. Não foi alguém descontrolado, não era alguém pecador. Ele podia fazer isso, eu não posso, porque provavelmente eu vou pecar, vai ser descontrolado, não vai ser de maneira justa. Por isso que o mandamento irai-vos, não pequeis. Ele podia agir dessa maneira, era Deus, era santo. Nós não temos como fazer dessa maneira. O zelo pela casa do Senhor. Então nós podemos ver o exemplo de Jesus Cristo e dizer: não, ele era Deus, ele podia fazer isso, isso eu não posso, mas eu devo amar como ele amou, até a morte. É isso que o texto continua dizendo: e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se Jesus Cristo entregou a sua vida por mim, qual é a vida que eu devo seguir? Ah, pastor, Jesus é o seguinte: Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Então, se ele é o dono do ouro e da prata, eu sou filho dele, eu sou herdeiro dele. Então, é o seguinte, pastor, eu vou me esforçar e gastar minha vida para ter o ouro e a prata. Não estou falando que você não pode ser rico, que bom que você seja, mas se for bênção de Deus. E também que bom que você seja um mendigo, se for na bênção de Deus, se for a vontade de Deus. Essa que é a grande questão. Qual que é a maneira que eu vou viver? Qual é a maneira do meu caminhar?
buscando as coisas para mim, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, buscando as coisas do mundo, acumulando, né? Até falo isso daí, até tinha uma série uma vez, né, de acumuladores, pessoas que ficavam acumulando, eles entravam na casa, tiravam todas as coisas da pessoa. E por que eles não tiram o que o Bill Gates fica acumulando no banco? Ele é um acumulador, por que não tira o dele? Se o cara acumula gato em casa, ele é louco. Se o cara acumula dinheiro, ele é sábio. Ué, tem alguma coisa errada nesse mundo, né? Tem alguma coisa errada. Então fique rico, mas qual que é a questão? Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Como que você vai chegar ao ponto de morrer por um irmão se você não consegue viver por ele? É para dar a vida, não dar a morte. Não é só no dia da morte que você vai viver pelos irmãos. Não, você entrega a sua vida. Não, é só o pastor. É só o pastor. O pastor tem que negar a sua vida, negar os seus sonhos, os seus planos, para servir a igreja de Cristo. Ele que foi chamado para negar os seus sonhos e seus planos. Eu não. Então vamos ler o texto segundo a interpretação do Joãozinho fulano de tal, que é o teólogo, que sabe todas as coisas, que sabe mais do que o apóstolo João. Como que ficaria? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e o pastor deve entregar a sua vida pela igreja. É isso que está aí? Não é. É mandamento para todos. Ele se coloca, está vendo que João ele se coloca? Devemos, ele diz assim, eu também, essa exortação que eu estou dando à igreja, que eu estou falando para vocês, e eu me coloco dentro, eu preciso ser exortado, irmãos, me exortem se eu não estiver vivendo para Deus, se eu não estiver entregando a minha vida por vocês, me exortem. João, o apóstolo, está falando isso, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ele se inclui, ele se coloca nesse texto. E como que é isso na prática? Como que nós devemos então amar os nossos irmãos? O próximo versículo, versículo 17, deixa claro para nós. A primeira parte diz assim: se alguém tiver recursos materiais, pastor, eu não me enquadro nisso daí porque eu não sou rico. Eu não sou rico. Quem tem que ofertar são os que têm sobrando. Quando que Deus pediu sobra para alguém? É a vida completa, é tudo. Não é que nem o Universal que vai lá doar carro, casa, tudo e fica na rua e eles não dão um prato de comida depois. Não é isso que eu estou falando, não. Isso é seita, não é igreja. Eles manipuladores da palavra, não é isso que eu estou falando. Mas sim, se Deus mandar, sim. Se for segundo a palavra e o Espírito Santo de Deus, sim. Tudo. Porque se tu não está disposto a dar um bem material, meu Deus, quem dirá morrer por causa do irmão? Se um carro, uma casa, o dia do teu trabalho, se os teus sonhos, os teus desejos são mais importantes, se as coisas materiais são mais importantes, duvido que você vai dar a vida por irmão. Então qual que é a demonstração pública do amor ao irmão? Se alguém tiver recursos materiais, qualquer coisa. Você lembra da viúva pobre que deu a maior oferta, porque deu tudo que tinha, só umas moedinhas? O resto era ricão, dava o que sobrava. O resto, o 13º, o negócio seguinte, tem uma sobra aí, eu vou dar para os irmãos, vou ofertar. Não, aqui, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Até aí, depois nós continuamos. Qualquer recurso material, qualquer irmão na fé, está precisando de alguma coisa, e você tem como ajudar, com qualquer coisa, não com sobra, porque muita gente acha que é assim, né? Pô, tem uma camiseta lá em casa que tem um furinho aqui, eu já não uso mais, então eu vou dar para o irmão na igreja que está precisando. Você está amando o próximo como a ti mesmo, né? Você vai comprar a camiseta furada também quando é para ti, né? Porque eu acredito que o que eu vou falar pode ser que tenha alguém sincero no meio, mas eu acho uma falta de vergonha na cara. A igreja uma vez por semana vai entregar sopa para os mendigos, água com sal, e depois se reúne para comer pizza. Nossa, mas vocês são cristãos de verdade. Nossa, que louvável essa atitude de vocês. Só um dia por semana os caras precisam comer. Por isso que a maioria vai por desencargo de consciência. Vai lá rapidinho, entrega e está no pé. E os mendigos já entendem como funciona isso daí. Eles vão lá e pegam rapidinho e dão no pé, porque lá na outra esquina vem a outra igreja, então às vezes vem um lanchinho melhor. É isso mesmo. Eu e minha esposa moravam em Balneário Camboriú, lá tem mendigo pra caramba. E nas madrugadas eu andava com os mendigos. Os caras são espertos. Se você vai falar de Deus para o mendigo, ele te evangeliza. Os caras sabem mais de Bíblia que você.
Mas não houve transformação, ou até houve, porque tem uns lá que são mais libertos que nós. Se libertou da casa, do carro, se libertou dos bens materiais, se libertou do sistema e está vivendo só com Deus. Tem gente que está vivendo só com Deus lá, que não está lá com vício nenhum, que está lá vivendo só com Deus. Aconteceu alguma coisa triste na vida, perdeu a família e foi parar na rua, desistiu de tudo. E está lá mais liberto que nós, que amanhã somos mais fiéis ao nosso trabalho, ao nosso patrão, do que a Deus. Porque fica procurando pedaço na rotina. Não, qual que é a minha rotina? Eu levanto, tomo café, vou trabalhar. Eu levanto, tomo café, se dá tempo eu faço uma oração. Então fica procurando espaço no seu dia para servir a Deus. O cristão é o contrário. Eu levanto para servir a Deus. Enquanto eu sirvo a Deus eu tomo café. Enquanto eu sirvo a Deus eu vou trabalhar. Enquanto eu sirvo a Deus eu vou almoçar. Enquanto eu sirvo a Deus eu congrego com os irmãos. A rotina do cristão é servir a Deus. Enquanto ele faz isso, ele vai vivendo. E o dia que Deus mandar, ele sarta fora, larga tudo e já era. Porque os bens materiais já não fazem mais parte da sua vida. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5. Sim, tenha toda a riqueza que for necessário, mas para servir a Deus. Aqui os irmãos que já passaram por discipulado e doutrinas básicas já conhecem esse texto, né? Aqui se vai toda a desculpa. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5, depois leiam o capítulo 8 e o capítulo 9 inteiro em casa. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia, e até além do que podia, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Como é que era essa igreja? Vamos ver como é que era essa igreja. Aqui, ó, a igreja das regiões da Macedônia passavam por severa tribulação, eram extremamente pobres, mas eles transbordaram em uma extrema alegria e graça de Deus. Não tem pior situação que essa, eu acho, né? Era uma grande tribulação que eles enfrentavam, mas eles tinham para se manter. Não, eles eram extremamente pobres ainda por cima, mas a alegria de servir a Deus, a graça de Deus transbordou tão grande no coração deles. Eles entenderam, essa igreja entendeu que é a graça de Cristo. Eles ofertaram o que podia ofertar. Porque assim, irmão, eu oferto o que sobrar, o que eu posso eu oferto. Se sobrar alguma coisinha, eu oferto. Não, eles foram além, eles deram até mais, eles foram além. Deus nunca pediu sobra para ninguém. Se você oferta, a primeira coisa do teu salário é a oferta. E se você quiser sentar comigo, eu tenho testemunho a respeito disso, porque eu não ofertava. Anos da minha vida eu não ofertava. Eu tenho testemunho do antes e depois. E não fiquei rico, não. Pode ficar tranquilo. Mas Deus nunca deixou de sustentar em todas as coisas. Os irmãos que estão aí desde o começo, a igreja começou na sala da minha casa, eu e minha esposa. Depois veio o irmão Assir, às vezes faltava, era só eu e minha esposa no culto. E nós estamos aqui em poucas pessoas. O dinheiro que nós precisamos levantar aqui é o dobro que nós levantamos agora. Desde janeiro, o que nós precisávamos levantar para manter esse lugar, para a igreja de Cristo, o trabalho de Deus continuar funcionando, é o dobro do que nós levantamos entre nós. Em janeiro Deus nos manteve, fevereiro, até agora Deus está mantendo. E se Deus quiser vai continuar mantendo. Se não quiser a gente fecha as portas e vai embora. Simples assim. Simples assim. É exatamente isso. Essa igreja, quando viu outra igreja passando necessidade, quando viu os irmãos passando necessidade, no que eles precisavam, ofertou tudo o que podia e foi além do que podia. Por quê? Porque foram manipulados emocionalmente? Não. Por insistência própria. Por insistência própria, privilégio, e por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eles fizeram isso. Quem entendeu a graça, meu irmão, entendeu. Quem entendeu que a igreja entendeu. Mais adiante, lá no versículo 7 e no versículo 8, ainda de 2 Coríntios capítulo 8, diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com
a dedicação dos outros. Para explicar mais claramente para você, é assim, ó, como que você prova o amor ao irmão? Entregando a sua vida à disposição dos irmãos, todas as necessidades. Se eu tenho, é para servir. Se eu tenho, é para servir. É exatamente isso. E Paulo vai falar aqui, eu não estou dando um mandamento para vocês, mas Paulo é esperto, né? É o dom de Deus, é inspirado pelo Espírito Santo. O que ele fala? Não é um mandamento. Eu só quero comparar a oferta de vocês, a igreja de Corinto, com a oferta dos irmãos da igreja da Macedônia, para ver se o amor de vocês é verdadeiro. Sim, o dinheiro, a contribuição financeira, é exatamente isso. Alguém que tem bens materiais e vê o seu irmão, vê a igreja de Cristo, precisando de ajuda, precisando desses recursos, e não ajuda, o texto vai continuar dizendo: como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? O Augusto Nicodemos diz assim, o pastor presbiteriano, um dos maiores exegetas que nós temos nesse Brasil, expositores, um dos maiores expositores da palavra de Deus. Ele diz assim, é uma brincadeira, obviamente, né? A última parte do corpo do cara que se converte é o bolso. Quer saber se a pessoa é convertida mesmo? Veja como é que ela lida com os bens materiais. Vê como é que ela lida com o dinheiro. Vê como ela lida com as coisas que... Sim, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá, Ele nos empresta. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Nós somos despenseiros das coisas de Deus. Sim, porque são dele. O ar é dele. A saúde foi Ele que nos deu. Todas essas cadeiras, todas as caixas, são todas as coisas aqui, é matéria-prima de Deus. O homem transformou, não criou, transformou a matéria-prima de Deus para fazer todas essas coisas. É tudo dele, vai ficar tudo para ele. Você não vai levar nada. Como você vive hoje, é isso que o texto está falando. Simplesmente isso. Amar o próximo, a demonstração do amor, é dar a vida pelos seus irmãos. E ele vai dizer exatamente sobre os bens materiais. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Se ele não se preocupa com a necessidade da igreja de Cristo, dos irmãos na fé, como pode? Como pode? Igrejas milionárias mandando missionários para a África e os caras estão lá abandonados comendo carne de rato, como pode? Como que pode isso acontecer? Eu não consigo acreditar, que a igreja de Cristo está separada e dividida por causa de placas. Que uma instituição religiosa só vai ajudar a outra se multiplicar a placa, ou seja, não é multiplicar a palavra de Cristo, é multiplicar a placa do ministério. Eu não estou multiplicando o amor de Deus através de tudo que Ele me dá, eu multiplico a minha imagem e semelhança. Aí tu vai ver o pastor fala de um jeito, o outro pastor que foi discipulado por esse pastor fala do mesmo jeito, e é as cópias do pastor, não é as cópias de Cristo. Como é que pode? Como é que pode nós agirmos dessa maneira, irmãos? É exatamente, está falando dos bens materiais, porque se os bens materiais, que são coisas tão pequenas, tão passageiras na nossa vida, se você não consegue se desprender dos bens materiais, quem dirá da vida? Quem dirá da vida? Tem marido que fala assim com a esposa, né? Tem marido que age assim com a esposa, não, eu amo a minha esposa a ponto de morrer por ela. Lavar a louça não, lavar a louça é muito difícil. Morrer sim, lavar a louça não. Limpar o banheiro, não, morrer sim, morrer é fácil, lavar o banheiro não. Se você não mostra no dia a dia que ama, você não vai mostrar na morte, meu irmão. Não vai. Se você não mostra no dia a dia que você ama os seus irmãos com tudo que você tem, você não vai mostrar na morte, mano. Você já não vive segundo a palavra de Deus. Você acha que vai morrer segundo a palavra de Deus? Sim, salvo e perdoado, né? Você vai na onda do Racionais MCs. Aos 45 do segundo arrependido, salvo e perdoado é Dimas o bandido. Pode ser que alguém nos 45, como o ladrão na cruz, se arrependam. Mas não alguém que já conhecia a palavra de Deus e vai, não, vamos deixando. Esse não é salvo e nunca foi. O ladrão na cruz lá, ele se converteu naquele momento, porque foi aquele momento que ele conheceu a Cristo. Assim como o outro não se converteu. O outro, um foi salvo e o outro não foi salvo. Como é que é? O Assir até me lembrou, né? Quem que foi o teólogo? John Stott, né? Estava vendo uma pregação dele hoje de tarde. John Stott diz assim, ó, Deus salvou um dos ladrões para que ninguém se desespere, mas não salvou os dois para que ninguém se iluda. É isso mesmo. Não, tem salvação, calma aí, tem salvação, está vivo, tem salvação, mas não se iluda. Já conhece o evangelho e vai vivendo de qualquer maneira? Não se iluda, não é assim que funciona. O texto continua, versículo 18,
Agora João volta a falar daquela maneira próxima, um tom pastoral. Filhinhos é a primeira palavra. Essa palavra, a tradução correta do grego é criancinhas. Ele chama os irmãos na fé, essa igreja, que ele se inclui, né? Porque ele está falando aqui que ele também precisa amar dessa maneira. Ele se inclui nessa exortação, ele se inclui nessa palavra. Agora ele fala num tom pastoral, um pastor que ama. Ele é um apóstolo sim, mas ele é um pastor do rebanho de Cristo. Ele ama aquelas pessoas, ele ama aquelas igrejas a qual ele envia essas cartas. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. O original seria de língua, né? Alguém que ama só da boca para fora. Alguém que ama, não, e eu já passei por isso, irmãos, e talvez eu já errei com alguém isso daí também. Provavelmente muitas vezes já errei isso daí. Porque às vezes a gente fala assim: não, tamo junto, mano, tamo junto, até o cara precisar. Aí já não estamos mais juntos. Não, quando nós começamos o ministério foi assim. Vários outros irmãos na fé falavam assim: não, viu, o que vocês precisarem da nossa ajuda, nós ajudamos. Foi até nós precisar. Foi até nós precisarmos. Não temos mágoa dessas pessoas. Nós nos reunimos na nossa casa, um dia precisávamos ensaiar, porque estava formando aí os irmãos. O Cleidmar não é baterista, mas acredito que está se esforçando, Cleidmar. A Drica não é cantora, mas está se esforçando. O Assir também. Acredito que cada um tem tentado, tem se esforçado em alguma quantia, né? Para não dizer de mais nem dizer de menos, né? Mas estão servindo a Deus, não abandonaram. Estão aqui desde o começo. Nós precisávamos, quando nós fazíamos na sala da minha casa, eu e minha esposa morávamos numa casa de 2 quartos, aonde a gente mora ainda hoje. A sala e a cozinha virou igreja, um dos quartos virou cozinha e o outro nosso quarto e banheiro. E antes nós morávamos numa casa menor ainda, só cabia 5 cadeiras. É isso mesmo, só cabia 5 cadeiras dentro da casa. A menos que nós abríssemos as paredes dos 2 pequenos quartos que tinham. O Assir morava na casa do lado. No domingo o que eu fazia? Tirava sofá para fora, mesa para fora e virava congregação. Aí nós precisávamos ensaiar, fomos pedir para os irmãos: vocês têm aí grande o lugar, aí deixa nós ensaiar uma vez por semana. Vou falar com o conselho. Mais uma vez ele repito, não tenho mágoa nenhuma, estou contando como testemunho. Não para envergonhar a igreja de Cristo, mas para mostrar como a gente deve melhorar. Porque nós também erramos dessa mesma maneira com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou falar com o conselho aqui. Me diz o pastor, grande amigo meu. Eu vou falar com o conselho. O conselho decidiu que não deixava. Não, mas irmão, nós não vamos ocupar nada de vocês a não ser o espaço. Nós temos caixa de som, nós temos microfone, nós temos tudo. Não, mas decidiram que não. Daí no final da conversa ele falou assim: mas o que vocês precisaram? Daí eu falei: mas é exatamente contra esse tipo de posicionamento que nós estamos contra. Eu falei: porque é fácil dizer que no que precisar está aqui, quando a gente precisa daí não dá. Como assim? Então é muito bom esse testemunho que Deus guiou, está contando aqui, para que a gente não caia nesses mesmos erros uns com os outros. Porque é fácil dizer não vou orar e não orar. É fácil dizer eu vou ajudar e quando precisar não ajudar. É fácil dizer estamos juntos e na hora ali de com a sua vida, com os seus bens mostrar o verdadeiro amor. Aí não, calma aí irmão, calma aí. Porque tem muita igreja, ou melhor, muita instituição religiosa falsa. Se age dessa maneira, são falsos. Que quando a igreja, ou melhor, a igreja não, quando o ministério, as paredes, o lugar precisa de alguma coisa, eles dizem assim: vamos fazer uma campanha para levantar dinheiro para fazer tal obra aqui nesse ministério. Quando o irmãozinho que está ali diz assim: ô pastor, eu estou passando dificuldade, estou desempregado, não consigo pagar aluguel, estou até sem comida. Irmão, vamos fazer uma campanha de oração. Como assim, mano? Para pintar a parede, vamos fazer a campanha para levantar dinheiro, para sustentar o irmão, vamos fazer a campanha de oração. A fé sem obras é morta. Se você não demonstra com a tua vida de maneira completa, com todos os teus bens, que tu ama, tu não ama. É simples assim. Eu amo de longe. Fala para tua mulher que você ama ela de longe, vai morar em outra casa e vai ver uma vez por semana, 2 horas por dia. Diz que você ama o seu irmão, diz que você ama a Deus, vivendo longe. Fala isso. Fala que você tem outra maneira de seguir a Deus. Não, é aqui, filhinhos. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em ação, a fé com obras,
fundamentado na verdade que é Cristo, não de qualquer maneira, não de maneira emocional, não de maneira carnal, mas em espírito e verdade, em ação, em demonstração desse amor. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Irmãos, não amemos apenas da boca para fora, mas em ação e em verdade. Tiago capítulo 2, versículo 17 ao 19 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras, com as minhas obras. É dessa maneira. E ele diz o versículo aqui que eu amo muito, eu gosto muito desse texto: você crê que existe Deus? Crê? Vai dizer que sim, né? Continua: muito bem. Dá um elogio para os irmãos: até mesmo os demônios creem e tremem. Exatamente isso. Tem gente que é pior que um demônio, porque diz que crê em Cristo e sabe que Ele é vivo, que Ele está ressurreto, que Ele habita no meio da sua igreja e não treme na presença de Deus. Vive uma vida porca, negligente, vive uma vida que mais se assemelha à porca lavada que volta à lama, ao cão que volta a comer o vômito. É exatamente isso. Como é que pode? Como é que pode? Mostre as marcas, mostre o amor, entregue a sua vida, mas em ação e em verdade, porque dizer que crê da boca para fora, até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Não vão ser salvos. Não é uma fé salvífica. A fé sem obras é morta. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sejam praticantes, não apenas ouvintes. Você ouve aqui, e não pratica lá fora, você não é um cristão. É hoje, é agora, irmãos. Não fecheis os vossos ouvidos, a vossa mente para a palavra de Deus. Escute o que o Espírito Santo diz às igrejas, a exposição genuína da palavra de Deus. É exatamente disso. A igreja, quando escuta a palavra de Deus, essa é a mensagem que nós ouvimos desde o começo. Desde a igreja é uma só, é a igreja de Cristo. Existem vários ministérios, várias placas de ministérios, vários nomes, mas a igreja é de Cristo. De que igreja que eu sou? Eu sou da igreja de Cristo. O ministério é outra coisa. Eu pertenço ao ministério, mas eu sou da igreja de Cristo. Eu pertenço a Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele que é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo dele. O amor tem um significado real nas nossas vidas, não simplesmente abstrato, não é um sentimento. É uma decisão. Eu decido amar pessoas que são imperfeitas e pecadoras assim como eu, mas que buscam em Cristo Jesus melhorar, que não seguem o exemplo de Caim, mas que são da mesma natureza que Abel tem, uma descendência divina, uma nova criação em Cristo Jesus nosso Senhor. É essa maneira que nós devemos agir. Se você não ama e não demonstra publicamente, é obviamente que você faz o contrário, você odeia, você é indiferente àquelas pessoas que estão ao seu redor, você não tem um compromisso com elas. E não se admirem com essas palavras. Não se admirem com as palavras do apóstolo João. Não se admirem também quando as pessoas te odiarem lá fora. Não se admirem quando se levantarem contra você. Não se admirem quando o mundo perseguir, porque também perseguiu a Cristo. A prova do verdadeiro amor é entregar a vida e tudo o que nós temos para servir a igreja, para servir os nossos irmãos, para servir a Cristo de maneira completa. John Stott, o teólogo, ele diz assim: se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Quer saber o que é amor de verdade? Se prostre aos pés da cruz e olhe para Cristo Jesus nosso Senhor. Olhe para o sacrifício de Cristo, mas entenda que Ele é vivo, que Ele habita no meio da sua igreja. Ele profetiza através de pastores, através da vida dos irmãos. Quando você se levanta para servir a Deus, Cristo está agindo na sua vida, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Esse é o mandamento. O verdadeiro amor dá a vida pelos seus irmãos. Anda como Cristo andou, age como Cristo agiu, com todos os nossos defeitos, imperfeições, com todos os nossos pecados. Nós não estamos satisfeitos
em servir a Deus de qualquer maneira. Nós não estamos satisfeitos com a vida que nós vivemos, nós queremos mais, servir a Deus de maneira mais profunda, conhecer a Deus de maneira mais profunda, com tudo que nós temos, com toda a nossa vida, com todo o nosso fôlego, com toda a nossa vitalidade e com todos os nossos bens materiais. E para finalizar, Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36 diz assim, a doxologia do apóstolo Paulo no capítulo 11: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, a ele seja a honra e a glória para sempre.